O governo do distrito de Chimoio vem por meio deste para exortar a toda a população em relação às medidas de prevenção da pandemia da Covid-19, observando as medidas emanadas no decreto presidencial. A título de exemplo, no aglomerado populacional, o uso de máscaras, a observância do distanciamento de 2 metros, a lavagem permanente das mãos e observar condignamente as medidas de prevenção desta doença que se chama Covid-19. A doença está a dizimar vidas humanas. E ao nível do Chimoio, em média por dia, estamos a ter 25 a 30 casos. Esta é a média. E até algum momento os casos têm subido. E isso por causa do nosso relaxamento. Não podemos observar as medidas quando está um determinado dirigente, quando está a nossa polícia. Por favor, sejamos conscientes, nós, povo de Chimoio, para que possamos controlar esta doença. Porque corremos o risco de ter um colapso no setor da saúde, de não ter mais camas para abrigar os nossos irmãos. Vamos observar as medidas de prevenção da Covid-19, porque esta doença é uma realidade. Esta doença está a matar. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. O recenseamento militar para jovens de 18 a 35 anos de idade decorre de 2 de janeiro a 28 de fevereiro nas sedes da localidade, do posto administrativo, do governo do distrito, nas escolas e no Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Manica. É um direito e um dever cívico que assiste a todos nós enquanto cidadãos. Gostaríamos de exortar a todos os jovens abrangidos pelo recenseamento militar para que cumpram com o seu dever cívico de se recensear. Recensear é um ato de cidadania e de patriotismo. Cada um de nós, como jovens, como moçambicano, deve sentir-se orgulhoso quando tem a sua situação militar regularizada. Por isso apelamos a todos os jovens a se dirigir aos postos de recenseamento e a efetuar o recenseamento militar dentro dos prazos já previamente divulgados. O recenseamento militar para jovens de 18 a 35 anos de idade decorre de 2 de janeiro a 28 de fevereiro nas sedes da localidade,
do posto administrativo do Governo do Distrito, nas escolas e no Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Manica. Olá, malta da Boa Vibe! Está a começar agora o programa Team Nova Geração. E hoje com um tema muito importante. Antes de mais, deixem-me apresentar, né? Eu sou a Nara Manso e hoje, como vocês podem ver, estou sozinha, não estou com o meu colega aqui. Mas ele volta para a semana, chato como sempre. É mentira, ele é muito divertido. Dudu, estou com saudades. Espero que na próxima semana consigamos estar juntos, né? Possamos estar juntos. Então, o tema de hoje é baixo nível de interesse literário nos adolescentes e jovens. Como vocês sabem, o programa Team Nova Geração é um programa feito principalmente para os adolescentes e jovens. Para nós falarmos dos problemas que têm a ver na nossa cabeça juvenil, porque nós temos vários problemas e temos dificuldades em obter as respostas das nossas perguntas, das nossas questões. Então o programa Team Nova Geração veio para isso. E o tema de hoje é baixo nível de interesse literário nos adolescentes e jovens, como eu tinha dito. E para isso estou aqui com o Titio, para nos ajudar hoje com o tema. Olá, tio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou bem. De princípio, é saudar a todos os telespectadores neste momento que é me dado. Tio, por favor, apresente o seu nome. Sou Manuel Santos, da Associação Centro Aberto de Jesus. Muito bem. O que tem a ver a associação? O que é que a associação faz para os adolescentes e para os jovens, principalmente? Primeiramente, dizer que a Associação Centro Aberto de Jesus foi fundada em 1999 com a propósito de ajuda às crianças desfavorecidas, em suma, órfãos. E o que é que ela faz para... Qual é o objetivo da associação? Como eu dizia, em 1999, quando a associação abriu as portas, era de ajudar as crianças desfavorecidas. Primeiramente, o coordenador Marcelino Kungubwe ajudava as mães. E na medida que as crianças foram crescendo por saber que estavam sendo cuidadas por pastor Marcelino Kungubwe, depois de perecerem, os seus pais ficaram com Marcelino Kungubwe. E assim, tendo nascido a Associação Centro Aberto de Jesus. Neste contexto, sempre foi apoiando as crianças órfãs. E como nós sabemos que a associação parece que tem alguns livros, o que é que falam os livros? Quais são os livros que já lançaram? Como é que podemos encontrar? Exato. A literatura infantil, do princípio, começou em 2017. Desculpa. Do princípio foram a Suíça 3 oficiais da Associação Centro Aberto de Jesus, nomeadamente Marcelino Kungubwe, coordenador, Carlitos Venâncio White, gestor da associação, por último Manuel Santos, que é este que está a falar neste momento, para a Suíça. E lá foram capacitados. Após a capacitação, em 2016, conforme eu disse, vieram capacitar os outros. E esses outros agora estão a dar a continuidade da literatura infantil. Então o objetivo é a literatura infantil. E como é que vocês promovem para que as crianças, para que os adolescentes e jovens, vocês têm pessoas na associação, terem o gosto pela leitura? Do princípio, os jovens hoje em dia não são amantes da literatura. Se você lhe fala da literatura, para ele é uma coisa quase inexistente. Mas se você lhe fala de carrossel, vai te contar da ponta a outra. E isto, os familiares também contribuem, sobretudo os pais.
não dão tempo da criança ler. Ou, por outra, não exigem que as crianças amem a literatura. Se apanha a criança a assistir telenovela, está tudo bem. Mas não procura saber por que a criança não pegou o livro ler. Então, na opinião do tio, qual é o fator que condiciona, sobretudo os adolescentes e os jovens, a terem um fraco interesse literário, na opinião do tio? Na minha opinião, é aquilo que eu acabei de ler. Nos meus tempos, por exemplo, quando eu apanhasse um livro em qualquer sítio, eu pegava o livro e eu lia, para saber o que está a dizer. E daria de saber como é que surgiu uma carta. Mas jovens de hoje em dia são poucos. No grupo de 5, 6, talvez um, que pode saber isso. Tio, peço para ligar o microfone e peço para tu repetir o que estava a falar. Para repetir? Sim. Ok. Dizia eu que são poucos jovens que gostam de ler. Se apanham um livro ali, não quer saber pelo menos o título do livro. Contrariamente ao que acontecia nos tempos. Se apanhasse um jovem, pegava o livro, lia e ficava muito interessado em saber o que está a dizer esse livro. Então tu acha que é por causa dos pais e também por causa das telenovelas? Já tem muitas distrações que privam o adolescente ou o jovem a buscar o interesse pela literatura. É isso que tu está a dizer? Naturalmente isso. Naturalmente isso. Veja só, conforme eu disse, os jovens hoje em dia, por causa da tecnologia, estão muito avançados em ver coisas do mundo fora, mas deixam de ler os livros mesmo, nossos livros aqui, internos. Mas se você lhe fala de internet, já lá navegar. Quase 2 horas de tempo. Mas também tem outros fatores. Tu acha que também, será que o custo elevado na compra de livros e também a falta de bibliotecas, de livros nas bibliotecas, também possa ser um fator que condicione os adolescentes e jovens a ter um fraco aproveitamento literário? Isso também faz parte. Veja só que os nossos livros, menos na Praça da Independência, o livro mais barato está mais ou menos 500 meticais. E esse jovem não tem 500 meticais. O salário mínimo agora não satisfaz com que o pai tire um tostão para o seu filho ir comprar o livro. Isso também contribui bastante. De fato, as nossas bibliotecas também são poucas. Pelo menos aqui na cidade de Chimoio eu conheço uma única biblioteca provincial. Isso também contribui bastante. Então acho que eu também, se tivesse mais bibliotecas, se os livros tivessem... se tivesse mais bibliotecas, se o livro tivesse mais barato, acha que os adolescentes e jovens teriam aquele interesse, teriam a busca do interesse literário, procurariam mais pelos livros? Tenho essa certeza que haviam de fazer isso. Tio, peço para aproximar o microfone. Tenho a máxima certeza que isso poderia acontecer. Veja só, tanto comparação com megas, né? Se o jovem compra crédito de 10 meticais, ele consegue converter e passa todo o dia a navegar. Se o livro também custasse pelo menos 150, 200 meticais, eu tenho a certeza que poderia fazer isso. Produção, realizador, eu queria saber se a entrevista que eu fiz aí na rua já está pronta. Então, agora eu fiz uma entrevista na rua para saber acerca do nosso tema, para saber o que é que as pessoas acham sobre o baixo nível de interesse literário nos adolescentes e jovens, quais são os fatores e o que é que eles dão também de conselho para os adolescentes e jovens, né? O que é que eles aconselharam. Então, vamos à entrevista e nós voltamos já já. Olá pessoal aí de casa, aqui Nara Manso na área, e estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje sobre um tema muito importante, que é baixo nível de interesse literário nos adolescentes e jovens. E eu já estou aqui com alguém. Olá, como te chamas? Eu sou Luís Biton.
Luiz Bitone. Primeiramente, conhece algum livro da literatura moçambicana que tem a ver com a arte moçambicana? Atualmente tem a ver com a arte moçambicana. Bem, não tenho muito acesso a este livro, mas eu tenho muitos livros que eu leio sempre e tem a ver muito com que trata acerca da vida dos jovens e que podem ajudar os jovens a desenvolver. Ok, conhece algum escritor moçambicano? Claro, eu conheço muitos escritores moçambicanos. Pode nos nomear alguns? Conheço o Mia Couto, conheço a Xiziane, conheço Calando da Silva, muitos outros. E qual é que acha que é o motivo dos adolescentes e jovens já não se interessarem tanto pela literatura? Ok, e os jovens neste momento ou neste tempo que nós vivemos, eles não se interessam tanto por motivos de... isso tem a ver com preocupações mesmo. Os jovens agora, eu acho que são mais preocupados com algo que vem atrapalhá-los. Isso estou a falar de internet, muita coisa que está a surgir no mundo digital, não é? Não só drogas, ocupações que não têm nada a ver com a literatura. E eles, porque isto dá-lhes muita preguiça de ler, eles acabam se ocupando mais com essas coisas. E acha que também a disponibilidade de livros online pode prejudicar no rendimento dos escritores moçambicanos? Claro, pode prejudicar, porque na verdade os escritores eles escrevem e não só, nós devemos saber que eles têm direitos de produzir o livro, eles trabalham com as editoras, eles devem produzir, devem vender os livros, esses que são os direitos dos autores, e por causa de os jovens buscar mais o mundo digital, acaba prejudicando na própria forma de poder criar um rendimento para os escritores. Eu chamo Egídio Frederico Blandi. Egídio, conheces algum livro moçambicano, de algum autor moçambicano? Sim, temos o livro Nós Matamos, ou a obra Nós Matamos o Cão Tinhoso, não é? Do Luiz Humana, não é? Então, conheço também a Paulina Xiziane, uma grande escritora. Temos o Mia Couto, é um dos escritores mais conceituados aqui a nível de Moçambique. São esses alguns que eu também tenho conhecimento. Bom, ultimamente os jovens não têm se interessado muito pela arte literária. Quais são os fatores que tu achas que condicionam para esses efeitos? Bem, eu acho, já que estamos numa era digital, né? Os jovens acabam ficando meio preguiçosos, porque já é mais fácil agora. Existe aquilo que existe físico, existe também na forma digital. Por exemplo, temos a Bíblia, que existe várias cópias, existem várias formas digitais, então as pessoas acabam ficando preguiçosas em consultar o próprio livro físico, acabam entrando só no digital. E quando entram no formato digital, acabam lendo só um pouco. E muitos dos jovens acabam mostrando desinteresse. Eu acho que a rede social tem trazido um impacto negativo, né, no que diz respeito à literatura a nível dos jovens. Então, se os jovens optassem mais por comprar livros físicos em vez de digital, então aí o interesse pela literatura seria maior. E também nós sabemos que o nosso país tem poucas bibliotecas. Também achas que isso pode ser um fator para o adolescente, para o jovem não ter tanto interesse pela literatura, não ter a procura pelos livros? Sim, esse é um dos fatores também, porque nas vezes que a gente vai para a biblioteca para consultar algum livro, nós não encontramos.
Esse é um dos fatores. Poucas bibliotecas, poucos livros. Se o governo aumentasse os estoques, né, dos livros nas bibliotecas, eu acho que isso iria contribuir de sobremaneira no aumento pela curiosidade, na leitura, pela literatura neste caso. E qual é o apelo que deixas para os jovens sobre a literatura? O teu apelo? Meu apelo é que a literatura é muito boa porque quando tu lês, não é, você acaba descobrindo palavras difíceis lá naquelas obras literárias. Não só, você aumenta a sua visão sobre o mundo. Então, muitos jovens acabam ficando sem conteúdos aqui, sem saber do que se passa no mundo, sem informações, andam desinformados porque não têm interesse pela leitura. Eu acho que se os jovens optassem pela leitura, isso iria contribuir muito para a nossa sociedade de um modo geral. Então, o meu apelo é que os jovens se interessem pela leitura, que os jovens procurem mais obras, mais livros. Isso também iria ajudar em todos os sentidos da vida deles. Inocêncio Jaime Mekmatats. Inocêncio, conheces nomes de alguns escritores? Sim, sim. Podes dizer alguns dos escritores que tu conheces? Arthur Francisco. Ele produziu, como posso dizer, produziu o livro Ciências Sociais da 5ª classe. Sim, sim. Muito bem. Inocêncio, nós sabemos que os adolescentes jovens já não têm aquele interesse de procurar um livro, já têm, podemos dizer, uma certa preguiça. Por que é que achas que isso acontece? É que muitos jovens agora já não estão muito preocupados ao pegar o livro, porque como no mundo nós estamos agora, os jovens estão muito avançados, estão usando a internet, vão lá, buscam mais informações e ultimamente já, nem porque está a falar da biblioteca, a biblioteca sim tem, só que já ele vê a internet como mais melhor, né? Porque de vez em quando pode ir lá na biblioteca, tem bicha, então chega lá enquanto está eles com o telefone, se há tema é dado lá com professores, chega a pesquisa aquele tema e começa a rever as matérias. E achas que é importante lermos? Às vezes em quando é importante, mas sim, às vezes é bom nós também pegando o livro, porque se nós ficarmos muito tempo sem pegar os livros, não seria bom, porque ultimamente já vamos estar a esquecer outras coisas dos livros, porque não todas as informações da internet são corretas. Sim, sim. Verdade. E qual é o apelo que deixas para os adolescentes jovens que estão no índice de fraco interesse literário no nosso país? Sim, eu gostaria que os jovens que sim, se enfoquem na internet, mas sim devem pegar nos seus livros, porque não é tudo só que aparece na internet que são boas coisas. Há outros sim, podem entrar na internet, parece que estão a querer investigar essas coisas de estudo, enquanto estão a trabalhar os encarregados. Não será bem, mas o bom e apelo também com os encarregados, às vezes os miúdos, que na realidade estão pesquisando aquilo na internet ou não. Olá! Oi! Como é que te chamas? Ducha Manuel Luís. Ducha, conheces algum escritor? Não. Escritor? Escritor? Sim, conheço. Pode-me dizer alguns escritores? Mel Couto, José Carveirinha e Eduardo White. Então conheces muitos, também que tens aí 3, estás a pensar? Yeah. Então é bom. Nós sabemos que os jovens hoje em dia têm um fraco interesse nos livros, principalmente nos livros físicos. Por que é que achas que o adolescente, que os jovens já não têm aquele interesse pela literatura? Porque muitos agora estão ligados na internet, nas redes sociais.
Por exemplo, nós podemos dar exemplo daquelas meninas aí, elas tipo estão na internet, né? Elas não ficam mais ligadas em coisas assim de pegar livro, ler, até podem estar a ler, né? Um moço pode estar a ler, onde dá nome de matreco, uma pessoa que não sabe o que é tipo o mundo moderno, por causa de mitos ou boatos. E achas também que a falta de biblioteca condiciona ao adolescente e o jovem não ter aquele interesse pela literatura e ir buscar os livros? E na minha opinião, acho que não condiciona, porque para adolescentes tanto faz ter uma biblioteca num sítio, para mim tanto faz, porque muitos agora não estão preocupados com livros, estudar, eles só querem tipo, estar no telefone, só isso para mim. E qual é o apelo que deixas para os adolescentes e jovens que não têm aquele interesse pela literatura, por ler um livro? Qual é a importância que o livro traz? Qual é o apelo que deixa? Deixo um apelo aos jovens que se interessem mais pela literatura, visto que muitos livros ficam na biblioteca expostos e ninguém usa. Aquilo também traz um baixo custo para a cultura moçambicana. Respondo pelo nome de Alberto Cachigamba, mais conhecido como Cachigamba. Alberto Cachigano, é isso, né? Sim. Alberto, conheces algum escritor moçambicano? Alguns escritores moçambicanos que eu conheço são José Caraveirinha, Miyakoto, temos também um grande Bacacossa, temos os poemas do leitor do Camões. Esses são alguns autores que gosto de ler os textos deles. E também conheces algumas obras moçambicanas? Nas obras moçambicanas temos Caringana a Caringana, temos a Festa da Colheita, que são de alguns autores moçambicanos. Muito bem. O nosso tema de hoje é baixo nível de interesse literário nos adolescentes e jovens. Qual é que achas que é o fator que condiciona para o baixo nível de interesse literário, principalmente em adolescentes e jovens? O que traz mais nível mais baixo? Com a evolução da tecnologia, maior número está mais abalizado em usar a internet para outros fins, não geralmente para a fase de leitura. Usam a rede social, sim, mas para a comunicação e publicar coisas que não têm nada a ver. Se na base da leitura, em que a pessoa onde melhora o seu desenvolvimento e a capacidade psicológica. E qual é que achas que é o fator que faz com que eles não tenham vontade de ler, de pegar mesmo o livro para lê-lo? A vontade que leva para eles muito mais, fica mais abalizado com os amigos nas redes sociais. Não tem nem se for ser dado uma atividade para fazer. Não fazem. Encaminham alguém para fazer o mesmo trabalho deles. E qual é o apelo que deixas para esses adolescentes e jovens? O apelo que deixo é abraçar o livro, lermos o livro físico, não o livro virtual. Não é proibido ler livro virtual, mas sim, vamos uma vez a outra, vasculharmos as próprias páginas, vermos como isso vem escrito nos próprios textos. E estas foram as entrevistas de hoje relacionadas ao tema em questão. Eu sou a Nara Manso e devolvo aí para o estúdio. Tio, como nós acabamos de acompanhar a entrevista, o que é que tu concorda que ouviu, o que é que tu discorda sobre os meus entrevistados de hoje? Bem, o que eu concordo... Tio, peço para ligar o microfone e aproximá-lo. O que eu concordo é o que falou o último telespectador, que muitas das vezes podemos ver um jovem estar ali com o telefone aberto, pensando que está a investigar a matéria que o professor deu, mas na prática está nos outros assuntos. Tio, pode repetir e aproximar o microfone? Sim, obrigada. Exatamente. É para repetir o que eu falei? Sim, não estava a saber porque o tio estava com o microfone. Okay. Eu estava a dizer assim, eu concordo plenamente com o que falou o último entrevistado, a dizer que muitos jovens podemos ver com telefones abertos, a dizer que está a investigar aquilo que o professor deu, mas na prática não é aquilo que ele está a investigar, está nos outros assuntos.
Então, tu acha que... Então, o que é que tu apela para esse jovem que, em vez de estar a investigar a matéria, está em outros assuntos que não estão nada relacionados? Bom, eu apelo aos jovens para que façam divisão do tempo. Se ele está a investigar aquilo, o tema que o docente deu, deve investigar. Chegado no fim, então poderá fazer outros assuntos pessoais. E, na opinião de tio, o que é que se pode fazer para resgatar o interesse literário pelos adolescentes e jovens? Eu acho que uma das coisas que nós, como pais, temos que dar a educação aos nossos filhos, de modo que eles saibam cultivar a cultura. Porque, senão, assim, não poderá saber como é que é a cultura do povo X ao povo Y. E aí nas entrevistas falou-se de buscar livros online, que em vez de estarem à procura do livro físico, né, nós adolescentes e jovens procuramos mais o livro online. O tio acha que a procura do livro online, em vez da compra do livro físico, pode prejudicar o autor do livro financeiramente? Naturalmente, isso pode prejudicar, porque se ele produziu 10 exemplares, por exemplo, e o jovem vai buscando em online, aqueles 10 livros não terão saída. Simplesmente poderão sair talvez 1/3 dos livros. E, consequentemente, ele não fará mais produção dos outros livros. E tu acha que é melhor ler um livro online ou um livro no formato físico? Na opinião de tio? Bem, isso depende. Digo depende porque é bem sabido que a cidade de Chimoio, por exemplo, é a única biblioteca. Mas quem está em Messica lá não tem biblioteca, quem está em Mansinho não tem biblioteca, mas ele tem possibilidade de ler em online. Então, depende de cada caso. Exatamente isso. E eu vou pedir para o tio deixar 2 considerações. Uma para os adolescentes e jovens e outra para os pais e encarregados de educação. Primeiramente para os adolescentes e jovens, quais são as últimas considerações que o tio deixa e depois para os pais encarregados de educação? Bom, para nós como pais encarregados de educação, temos que exigir aos nossos aos nossos educandos, de modo que tenham amor à leitura. E para os jovens, também saibam dividir o tempo. Um tempo para online, um tempo para livros físicos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá.
Aí se mexeu. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmão. Nós gostaríamos de apelar à população da província de Manica para que observe e respeite todas as medidas de prevenção e combate ao Covid-19, que incluem, entre outras, o distanciamento físico no relacionamento interpessoal, o uso da máscara, evitarmos deslocarmos a locais de elevada concentração de pessoas e observarmos dia a dia as regras de higiene individual e coletiva, que tem como ponto de partida lavarmos sempre as mãos, com sabão ou com cinza. Devemos acatar, cumprir todas as medidas que foram decretadas pelo governo. E cada um de nós, como cidadão, deve ser um agente ativo na prevenção e combate ao Covid-19, que é para evitarmos a perda de vidas humanas. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmão. O governo do distrito de Chimoio vem por meio deste para exortar a toda a população em relação às medidas de prevenção da pandemia da Covid-19, observando as medidas emanadas no decreto presidencial. A título de exemplo, no aglomerado populacional, o uso de máscaras, a observância do distanciamento de 2 metros, a lavagem permanente das mãos e observar condignamente as medidas de prevenção desta doença que se chama Covid-19. A doença está a dizimar vidas humanas. E ao nível do Chimoio, em média por dia, estamos a ter 25 a 30 casos. Esta é a média. E até algum momento os casos têm subido. E isso por causa do nosso relaxamento. Não podemos observar as medidas quando está um determinado dirigente, quando está a nossa polícia. Por favor, sejamos conscientes, nós, povo de Chimoio, para que possamos controlar esta doença. Porque corremos o risco de ter um colapso no setor da saúde, de não ter mais camas para abrigar os nossos irmãos. Vamos observar as medidas de prevenção da Covid-19, porque esta doença é uma realidade. Esta doença está a matar. A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmão. O recenseamento militar para jovens de 18 a 35 anos de idade decorre de 2 de janeiro a 28 de fevereiro nas sedes da localidade, do posto administrativo, do governo do distrito, nas escolas e no Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Manica. É um direito e um dever cívico que assiste a todos nós enquanto cidadãos. Gostaríamos de exortar a todos os jovens abrangidos pelo recenseamento militar para que cumpram com o seu dever cívico de se recensear. Recensear é um ato de cidadania e de patriotismo. Cada um de nós, como jovens, como moçambicano, deve sentir-se orgulhoso quando tem a sua situação militar regularizada. Por isso apelamos a todos os jovens a se dirigir aos postos de recenseamento e a efetuar o recenseamento militar dentro dos prazos
já previamente divulgados. O recenseamento militar para jovens de 18 a 35 anos de idade decorre de 2 de janeiro a 28 de fevereiro nas sedes da localidade, do posto administrativo, do governo do distrito, nas escolas e no Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização de Manica. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mocheu. Estamos de volta. Bom, antes de tocarmos o programa, eu queria dizer para vocês não esquecerem de mandarem mensagens no WhatsApp. Se tu tens um talento, cantas, danças, pintas, enfim, tens um talento e queres mostrar aqui no programa, manda uma foto ou um vídeo para o número que está a aparecer aqui no rodapé, que é 86 67 43 412, para vires aqui no programa e mostrares o teu talento. Atenção, é para mandar mensagem no WhatsApp, não é mensagem, é mensagem no WhatsApp, a dizer olá, dizes o teu nome e mandas uma foto ou um vídeo mostrando o que consegues fazer. E eu agora vou-me sentar porque chegou a hora da conversa, a hora divertida, que eu estou com dois amigos aqui no estúdio que vão começar a se apresentar. Olá! Podes ligar o microfone, vamos começar a falar. São da Associação Centro Aberto de Jesus. Podes ligar o microfone? Olá, então, podes te apresentar. Como é que te chamas? Chamo-me Kurakwasha Mshanga. E tu? Adinaldo Adamo Aladino. Bom, eu vejo que vocês estão aí com uns livros, então eu peço para vocês tentarem mostrar na câmera. E para nós começarmos a falar um bocado, entrarmos num papo. Podem captar. Estou a ver deixa eu ver, um dos títulos é Contos e Histórias de Adolescentes e Jovens da Província de Manica, volume 2. E outro é Coleção de Contos, Histórias dos Adolescentes e Jovens da Província de Manica. Vocês fizeram esses dois livros na associação, é isso? Sim. Bom, primeiro vamos começar a falar sobre o livro. O livro, como é composto o livro? Do que é que fala o livro exatamente? O objetivo do livro é de mostrar histórias de jovens. Ou seja, algumas pessoas gostam de escrever e é uma oportunidade, digamos, de poder expor os nossos talentos por meio da escrita, da literatura. E é uma história ou é um conjunto de histórias? Como é que funciona? O que é que tem no livro? É um conjunto, digamos que há muitas histórias de muitos jovens. Que aconteceram na vida real ou vocês imaginaram? Imaginação. Algumas provêm da imaginação, outras provêm de, digamos, fatos, né?
da realidade da cidade de Chimoio. Bom, eu queria saber o que é que fala, quais são as histórias que estão integradas no primeiro livro, no segundo. Será que podias nos dar uns spoilers aqui? Bom, as histórias são realmente o que foi apresentado exatamente na própria capa. São histórias de contos, não é? E tem diversos tipos de temas, diferentes tipos de histórias. Peço para aproximar o microfone, por favor. Sim, são diferentes tipos de contos e histórias, não é? Algumas são da realidade, algumas são imaginárias, não é? E onde nós podemos adquirir os livros? Estão à venda? Onde é que está o local da venda? Se está à venda? Para a questão da compra do livro, aí é uma coisa que ainda não se implementou exatamente, não é? Pelo que eu sei, não é? É uma coisa que ainda não se implementou, mas esperamos que, com o esforço, com o empenho no qual está a se fazer, um dia venha a ter, venha a nos trazer algum benefício, assim, né? Mas principalmente agora no começo, vamos dizer que a nossa maior vontade é de simplesmente escrever, fazer as pessoas conhecerem o que nós sabemos e ainda assim saberem como é doce, né, a literatura. Não é porque, vamos dizer que é um programa que ajuda os jovens a se inspirarem mais, não é? Tipo, se você tem uma inspiração, se você sabe fazer alguma coisa relacionada à escrita, então você vai escrever suas histórias e ainda assim tem pessoas que apoiam, não é? Nesse centro, a Associação Centro Aberto de Jesus, né? Apoiam. Então, acabam sempre nos trazendo algum benefício, porque digo eu que a maior glória de um escritor é fazer com que o que ele sabe seja conhecido por muitas outras pessoas. É a primeira glória de um escritor, não é? Então, como é que vocês têm demonstrado, sendo que o livro não está à venda? Têm feito doações ou vão nos locais mostrar? Como é que tem sido a amostra do vosso trabalho para o público? Por enquanto, vamos dizer que a efetivação do livro, quase da forma que ela acaba sendo conhecida, nós anunciamos, não é, para algumas pessoas, não é? Anunciamos boca a boca. E uma das outras oportunidades de fazermos as pessoas conhecerem o livro é essa honra e privilégio de estarmos aqui agora na TVC, né? Essa é uma das oportunidades na qual nós temos de fazer com que as pessoas conheçam o que nós estamos a